Quando você nasce marcada pelo mundo, não há abraço que te proteja, nem colo que te esconda. Eu fui rejeitada antes mesmo de saber falar, condenada antes de cometer qualquer erro. Mas Deus é testemunha. Tudo o que eu queria era ser amada. Se tem algo que aprendi ao longo da vida, é que algumas dores nascem com a gente. Não falo de dores do corpo, mas daquelas que grudam na alma e nunca mais soltam. Me chamo Dona Lourdes, tenho 79 anos, e meu coração carrega cicatrizes que ninguém vê. Nasci no Brasil profundo, no interior de Minas Gerais, numa época em que a ignorância era a lei e qualquer coisa diferente era considerada coisa ruim. O destino me deu uma pele manchada, marcada por grandes manchas escuras que cobriam partes do meu rosto e do meu corpo. Hoje sei que isso se chama nevomelanocítico congênito, uma condição rara. Mas naquela época, no fim dos anos 40, ninguém entendia essas coisas. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo o meu relato de vida. Aproveite, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Minha mãe me teve em casa, como todas as mulheres do vilarejo faziam. Não havia hospital, médico, nem nada disso. As parteiras eram quem traziam as crianças ao mundo. E quem trouxe a mim foi Dona Sebastiana, uma mulher velha e calejada que já tinha visto de tudo. Ou pelo menos era o que ela achava. Até me ver. Dizem que a expressão dela mudou no mesmo instante em que me tirou do ventre da minha mãe. A respiração dela ficou presa na garganta, e por um momento ela apenas me encarou, sem conseguir dizer uma palavra. Meu Deus! Isso não é normal! Ela murmurou, mas não falou mais nada. Minha mãe, fraca e cansada, não percebeu o estranhamento da parteira. Estava ocupada tentando recuperar o fôlego, esperando ansiosa para segurar a filha nos braços. Mas meu pai, que estava ali no canto, viu tudo, e aquilo ficou grudado na cabeça dele. Acho que foi nesse instante que minha vida foi definida. Quando minha mãe finalmente me segurou, lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mas não eram lágrimas de felicidade. Eram de medo. Ela não esperava que sua filha viesse assim, tão diferente. Foi então que meu pai se aproximou. Ele era um homem duro, de mãos calejadas pelo trabalho na roça, de pele queimada pelo sol. Nunca foi um homem de muitas palavras, mas naquela noite ele disse algo que eu carregaria para sempre. Isso não é minha filha. Isso é castigo. Naquele tempo, tudo que não era conhecido ou compreendido era visto como obra do diabo. Meu nascimento virou um assunto proibido no vilarejo. As mulheres mais velhas cochichavam quando minha mãe passava. Diziam que ela devia ter feito algo errado durante a gravidez, que aquilo era um aviso divino. As crianças eram proibidas de chegar perto de mim. Eu não entendia o motivo. Era apenas um bebê. Mas mesmo sem entender, eu sentia. Eu sabia que tinha algo errado. Minha mãe, por mais assustada que estivesse, tentou cuidar de mim. Mas o medo dentro dela crescia cada vez mais. A pressão das pessoas foi ficando maior, até que um dia ela se rendeu ao que diziam. E foi assim que, com apenas 5 meses de vida, fui batizada 3 vezes. O padre da cidade vizinha foi chamado às pressas. Acharam que minha aparência era obra de feitiço e que, se não fizessem algo logo, eu traria má sorte para todos. Meu batizado foi diferente dos outros. Enquanto as outras crianças recebiam água na cabeça como um sinal de bênção, em mim, o padre jogou baldes inteiros, repetindo palavras que eu ainda não entendia. Eu chorava, esperneava. Minha mãe chorava junto, mas ninguém fazia nada para nos proteger. Quando terminou, o padre olhou para minha mãe e disse: "Se depois disso as manchas não sumirem, então não há nada mais que possamos fazer." As manchas não sumiram, e foi então que começaram a me chamar de filha do diabo. Meu pai nunca me pegou no colo, nunca olhou nos meus olhos.
Ele dizia que eu era um peso para a sua família, que nunca iria conseguir casar, nunca teria uma vida normal. E minha mãe, por mais que tentasse me amar, se via sufocada pelo medo. Meu primeiro aniversário passou em silêncio. Nada de festa, nada de bolo. Apenas minha mãe e eu, sozinhas no fundo do quintal, enquanto ela tentava me esconder do mundo. Quando comecei a andar, a situação piorou. Eu ia até as outras crianças tentando brincar, mas elas fugiam. Algumas gritavam, diziam que eu era assombração. Lembro do dia em que tentei segurar a mão de uma menina chamada Terezinha, e ela correu chorando, dizendo que minha pele iria pegar nela. Aos 4 anos eu já sabia que era diferente. Sabia que não era bem-vinda. Mas o pior foi perceber que minha própria família também sentia medo de mim. Minhas tias evitavam me pegar no colo. Meus primos não falavam comigo. E meu pai... Bem, meu pai já nem me considerava filha dele. Uma vez ouvi uma conversa dele com minha mãe, no meio da noite. Por que não mandamos essa menina para um convento? Para um orfanato? Isso não é vida. Ela é minha filha, João. Minha mãe retrucou. Filha sua, minha não. Aquilo ficou gravado em mim. Uma criança não deveria entender palavras tão duras. Mas eu entendi. E chorei, sozinha, no escuro, sem ninguém para me consolar. Aos 5 anos, minha situação na família chegou ao limite. Meu pai decidiu que eu não poderia mais dormir dentro de casa. Disse que meu peso era demais para a família carregar e que eu devia ficar no galpão, junto com as ferramentas e os sacos de arroz. Minha mãe tentou argumentar, mas ele foi irredutível. Foi assim que, naquela noite, me pegaram à força e me levaram para o galpão nos fundos do quintal. Meu pequeno corpo tremia de frio, enquanto me colocavam sobre um monte de feno. Não tinha cobertor, não tinha nada. Melhor assim. Foi tudo que meu pai disse. Eu chorei, mas ninguém veio me buscar. Eu chorei até dormir. E assim começou minha vida. Marcada antes de entender o que era o mundo. Olhada com desprezo antes de aprender a falar. Rejeitada antes mesmo de saber amar. Mas eu ainda estava viva. E de alguma forma, eu sabia. Um dia eu ainda mostraria que não era uma maldição. A vida dentro daquela casa era como viver numa sombra. Sempre me escondendo. Sempre evitando olhares que diziam mais do que palavras. Eu sabia que algo em mim incomodava as pessoas. Mas o pior de tudo era ver esse mesmo incômodo dentro da minha própria casa. O medo não vinha só dos vizinhos, nem das velhas fofoqueiras da vila. O medo vinha da minha própria família. Eu cresci ouvindo cochichos. De noite, quando achavam que eu estava dormindo, minha mãe conversava baixinho com minha tia. Você já viu? Cada dia que passa, parece que aquelas manchas dela ficam mais escuras. Eu sei, Joana, mas você precisa tomar cuidado. Vai que isso não é coisa de Deus. Minha mãe ficava em silêncio. Nunca respondia de imediato. E isso doía mais do que qualquer coisa. Ela nunca negava. Nunca dizia, minha filha não é amaldiçoada. Ela apenas ficava em silêncio, como se uma parte dela tivesse medo de que tudo aquilo fosse verdade. E foi nesse silêncio que eu aprendi a viver. Crescendo nos anos 60, em um vilarejo pequeno do interior de Minas Gerais, tudo era regido por crendices e superstições. O desconhecido assustava, e minha aparência era um mistério para todos. Não havia médicos que pudessem explicar. Não havia ciência que pudesse me defender. Só havia o medo e o preconceito. Minhas tias se recusavam a me pegar no colo. Meu pai nunca me carregou. E até mesmo minha mãe, quando me abraçava, fazia isso com um certo receio. Como se temesse que algo ruim pudesse acontecer se me segurasse por muito tempo. A dor de perceber isso foi esmagadora. Eu via outras crianças sendo abraçadas, beijadas, carregadas nos ombros pelos pais. Eu via suas mães ajeitando os cabelos delas com carinho,
segurando suas mãozinhas para atravessar a rua. Eu não tinha nada disso. Uma vez, quando eu tinha uns 6 anos, caí feio no quintal. Tentei subir numa pedra grande para alcançar uma goiaba que pendia de uma árvore, mas escorreguei e ralei as pernas. Comecei a chorar. O sangue escorria pelo meu joelho. Minha mãe me viu e correu até mim, mas não me tocou. "Levanta, menina! Levanta daí!" Ela não me pegou no colo, não me limpou. Apenas ficou ali, me olhando, esperando que eu mesma me erguesse. Eu levantei, mancando, sentindo a dor do machucado e uma dor ainda maior no peito. Foi ali que aprendi a não esperar nada de ninguém. Meu pai já tinha decidido que eu não deveria dormir dentro de casa, como contei antes. O argumento dele era que a casa era pequena e a família precisava de espaço. Mas a verdade era que ele não queria dormir sob o mesmo teto que eu. Então, todas as noites, eu ia para o galpão. No início, minha mãe ia comigo. Levava um cobertor, ajeitava um canto para eu deitar sobre os sacos de arroz e fubá. Mas com o tempo, até isso parou. Ela começou a simplesmente me mandar ir sozinha. O galpão era um lugar escuro, frio e úmido. Tinha cheiro de ferrugem, de coisa velha. Durante o dia não parecia tão ruim, mas à noite... A noite era outra história. Os barulhos do lado de fora me assustavam. O vento batia nas tábuas da parede, fazendo-as ranger como se alguém estivesse andando ao redor do galpão. Um dia lembro que choveu muito forte. Raios cortavam o céu. Trovões estrondavam tão alto que pareciam sacudir o chão. Eu, pequena, encolhida debaixo do cobertor fino que minha mãe me deu, tremia de medo. Quando um relâmpago iluminou o galpão por dentro, vi sombras se movendo e me desesperei. Comecei a gritar: "Mãe! Pai! Alguém!" Mas ninguém veio. Gritei de novo. Nada. Só os trovões respondendo. Eu chorei. Tremia inteira. Mas naquela noite, aprendi outra lição. Ninguém viria me salvar. No dia seguinte, tentei falar com minha mãe. Perguntei por que eles me deixaram lá. Por que não me deixavam dormir dentro de casa? Ela suspirou, desviou o olhar e respondeu: "Seu pai acha melhor assim." "Mas por quê?" Insisti. Ela não disse nada. Então eu fiz a pergunta que assombrava minha mente há tempos. "A senhora tem medo de mim?" Ela ficou em silêncio por longos segundos. E então, num fio de voz, disse: "Eu tenho medo do que isso pode significar." Ela não percebeu, mas naquele momento, ela me matou um pouco por dentro. Eu queria que ela dissesse: "Não, minha filha, claro que não." Queria que ela me abraçasse e dissesse que eu era só uma criança, que eu não era diferente. Mas ela não disse. Ela apenas confirmou o que eu sempre temi. Nem minha própria mãe confiava em mim. Depois disso, eu parei de insistir. Parei de pedir colo. Parei de tentar arrancar palavras de carinho. Me tornei silenciosa. Observava tudo. Ouvia tudo. Mas falava pouco. Aprendi a me acostumar com a rejeição. Aprendi que quando entrava em um cômodo, as pessoas paravam de falar. Aprendi que, se me aproximava muito de alguém, essa pessoa dava um passo para trás. E aprendi que mesmo dentro da minha própria casa, eu era uma estranha. Mas uma coisa crescia dentro de mim. A certeza de que um dia eu provaria que não era um monstro. E assim minha infância seguiu. Dormindo sozinha, sendo evitada pela família e me acostumando a ser tratada como algo que não devia existir. Mas mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Eu tinha aprendido a conviver com o silêncio dentro de casa. Mas, do lado de fora, o silêncio não existia. O mundo era cruel, barulhento, cheio de vozes que me cortavam como navalha. Se dentro de casa minha família me evitava, no vilarejo as pessoas faziam questão de me lembrar, todos os dias, que eu não era como elas. Eu morava num lugar pequeno, com ruas de terra,
poucas casas e muitas línguas afiadas. Um lugar onde qualquer coisa diferente logo virava fofoca. E bom, eu era a maior fofoca do povoado desde que nasci. Desde pequena, todo mundo já me olhava diferente. Crianças cochichavam, mulheres sussurravam umas para as outras. Homens olhavam de canto de olho. Mas quando comecei a ir para a escola, tudo piorou. Naquela época, a escola era uma sala simples, com carteiras velhas e um quadro negro que nunca ficava realmente limpo. Não tinha muitos alunos porque nem todas as crianças do vilarejo estudavam. Mas as que estudavam fizeram da minha vida um inferno. No primeiro dia, minha mãe me levou. Foi a última vez que ela fez isso. Assim que cheguei, vi os olhares. As crianças já tinham ouvido histórias sobre mim. Algumas nunca tinham me visto de perto e ficaram encarando minhas manchas como se estivessem diante de um monstro. Me sentei na minha carteira, quieta, sem olhar para ninguém. Mas então ouvi um sussurro vindo de trás de mim. Ela tem o rosto queimado. Minha mãe disse que isso é coisa ruim. Não olha nos olhos dela não, senão dá azar. Os sussurros viraram risadinhas. E logo as risadinhas viraram apelidos. Olha lá a filha do diabo. Sai de perto dela, senão pega. Ei, menina, sua mãe fez pacto, foi? Eu baixei a cabeça e segurei as lágrimas. Aprendi cedo que chorar só deixava as coisas piores. Mas, por dentro, uma parte de mim morria um pouco mais a cada palavra. Com o tempo, os insultos viraram mais do que palavras. Viraram ações. Eu gostava de brincar sozinha perto do riacho, um pouco afastado do vilarejo. Era um dos poucos lugares onde eu sentia paz. Mas um dia, um grupo de meninos apareceu. Eles estavam rindo, empurrando uns aos outros, como se estivessem se preparando para fazer algo. Eu levantei para ir embora, mas um deles gritou: "Corre, senão ela te enfeitiça!" Todos começaram a rir, mas um deles, o mais ousado, pegou uma pedra no chão. "Vamos testar se ela é do capeta mesmo!" E antes que eu pudesse reagir, a primeira pedra foi atirada. Ela pegou no meu braço, e a dor foi tão forte que me fez cambalear. Mas antes que eu pudesse chorar, veio outra, e mais outra. Eu tentei correr, mas minhas pernas estavam bambas. "Para!" gritei. Mas eles não pararam. Foi só quando um adulto apareceu que eles fugiram, gargalhando. Eu caí no chão, os joelhos ralados, os olhos ardendo de tanto segurar o choro. E ali, pela primeira vez, eu senti raiva. Raiva do que eu era. Raiva de como me viam. Raiva do mundo. Depois disso, eu parei de ir brincar no riacho. Parei de olhar nos olhos das pessoas. Mas continuei indo para a escola. Eu gostava de aprender, mesmo que ninguém falasse comigo. Mas o que mais me machucava não era o silêncio dos colegas. Era o silêncio dos adultos. Minha professora, Dona Cleide, era uma mulher rígida. Ela ensinava com firmeza, mas sempre ela evitava olhar para mim por muito tempo. Quando me chamava para responder algo no quadro, fazia isso sem dizer meu nome, como se eu fosse um vulto na sala. Mas um dia, uma das meninas inventou que eu havia amaldiçoado a lousa, porque minha mão encostou no quadro, e minutos depois, o giz quebrou. Foi uma besteira, um acidente. Mas ninguém via assim. E então, no dia seguinte, minha professora me chamou no canto e disse que eu não precisava mais escrever no quadro. Ela achava que estava me protegendo, mas, na verdade, ela estava me separando ainda mais do resto da turma. Foi assim que eu percebi que até os adultos tinham medo de mim. Com o tempo, comecei a me acostumar. Aceitei que eu era diferente. Mas uma coisa me doía mais do que tudo: não saber como eu realmente era. Nossa casa não tinha espelho. Minha mãe nunca me deu um. Talvez por medo de que eu mesma me assustasse. Talvez por medo de que eu perguntasse algo que ela não saberia responder. Mas um dia eu vi um espelho na escola. Era pequeno, quebrado num canto.
pendurado perto do banheiro. E quando finalmente me olhei, eu entendi por que todos me olhavam daquele jeito. As manchas cobriam metade do meu rosto, escurecendo ao redor do olho esquerdo, descendo pelo pescoço. Pareciam sombras grudadas na minha pele. Eu engoli seco e, num impulso de raiva, joguei o espelho no chão. Ele quebrou em pedaços, estilhaços voando para todos os lados. A diretora me viu e no dia seguinte minha mãe foi chamada. Eu fiquei ouvindo do lado de fora enquanto a diretora falava. Ela precisa de ajuda. Isso não é normal. Minha mãe suspirou. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Nada. Ela nunca podia fazer nada. Depois daquele dia, desisti de tentar fazer parte daquele mundo. Desisti de tentar brincar com as outras crianças. Desisti de me olhar no espelho. Apenas existia. Aceitei que eu nunca teria amigos. Aceitei que minha família nunca me olharia nos olhos sem medo. Eu ainda ia para essa escola, mas sem esperança. Eu ainda andava pelo vilarejo, mas sem esperar ser tratada como os outros. Mas o que eu não sabia era que, em meio a tanto desprezo e solidão, alguém, um dia, iria me ver de verdade. Alguém que mudaria tudo. A solidão tem um jeito cruel de se instalar na vida da gente. No começo você sente falta do abraço, da conversa, do carinho. Mas, com o tempo, vai se acostumando a ser invisível. Eu já sabia que ninguém me queria por perto. Meu pai não me chamava pelo nome. Minha mãe me olhava com um pesar que doía mais do que desprezo. E no vilarejo, eu era apenas um vulto. Uma presença incômoda que as pessoas evitavam cruzar. E, mesmo sabendo de tudo isso, ainda doía. Doía cada vez que eu via um pai segurando a mão da filha para atravessar a rua. Doía quando via as crianças correndo juntas, brincando de roda. E eu apenas sentava num canto, esperando o tempo passar. Mas se tem uma coisa que mais marcou minha infância, foi o silêncio. Porque a solidão não é só sobre estar sozinho. É sobre não ter voz, não ter espaço, não ter ninguém que queira ouvir sua dor. Eu não tinha liberdade para andar pelo vilarejo como as outras crianças. Minha mãe dizia que era melhor assim, que as pessoas falavam demais, que eu não devia dar motivos para comentários. Então, meu mundo se tornou o quintal de casa. Era grande, cheio de mato, com uma cerca de madeira velha que rangia quando o vento batia. Havia um pé de jabuticaba no fundo, onde eu passava horas sentada, ouvindo o barulho dos galhos balançando. Eu inventava brincadeiras sozinha. Criava histórias dentro da minha cabeça, imaginando que era uma menina normal, que tinha amigos invisíveis que não fugiam de mim. Mas no fundo, eu sabia que era tudo uma mentira. Sabia que se atravessasse aquela cerca e tentasse brincar com as crianças do vilarejo, elas correriam, como sempre faziam. E isso fazia o peito apertar. Eu tinha uma irmã, Maria. Ela era 3 anos mais velha do que eu, e era tudo o que eu não era. Bonita, saudável, amada. Nosso pai a tratava com carinho. Nossa mãe fazia tranças nos cabelos dela, e ela me odiava. Eu tentei me aproximar dela muitas vezes. No começo, achava que ela era minha única chance de ter alguém que me aceitasse. Mas ela não queria nada comigo. Mãe, manda ela sair de perto de mim, dizia sempre que eu tentava ficar ao lado dela. Uma vez ouvi Maria conversando com uma prima. Minha mãe disse que Lourdes nasceu com um peso no corpo, que Deus colocou ela no nosso caminho para testar a gente. Nossa, credo! A prima respondeu. Mas eu sei a verdade. Não foi Deus. Foi outra coisa. Foi ali que entendi que até minha própria irmã me via como um castigo. Depois disso, parei de tentar me aproximar dela. E nunca mais tentei me aproximar de ninguém. Dentro de casa, o jantar era a pior hora do dia. A comida era servida, todos se sentavam à mesa. E eu comia num canto. Meu pai não queria que eu me sentasse junto. Minha mãe não discutia.
Então, toda noite, eu pegava meu prato e ia para fora. Me sentava no degrau da cozinha e comia sozinha. Eu ouvia as risadas deles dentro de casa, as conversas. Mas aquilo não me pertencia. Eu comia rápido, com medo do escuro. Quando terminava, deixava o prato ao lado da porta e me encolhia na minha cama improvisada no galpão. E ali ficava, ouvindo os sons da noite, sentindo o frio rasgar minha pele, tentando esquecer que existia. A gente se acostuma com tudo, com a dor, com o desprezo, com o vazio. E eu percebi que estava me acostumando quando, um dia, um grupo de crianças passou por mim e começou a gritar os apelidos de sempre. Filha do diabo! Maldição! Sai daqui, assombração! E pela primeira vez, eu não senti nada. Eu só olhei para elas, sem expressão, sem raiva, sem tristeza. Só olhei. E então segui meu caminho, sem pressa, sem abaixar a cabeça, sem segurar o choro. Eu não chorei. Eu não senti nada. E foi isso que me assustou. Minha mãe sempre teve um olhar cansado, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Um dia, enquanto lavava roupa no tanque, olhou para mim e disse: Lourdes, me promete uma coisa? O quê? Ela esfregou as mãos, hesitou um pouco e então disse: Quando eu morrer, não deixa ninguém dizer que foi por sua causa. Eu parei. Meu peito apertou. O quê? O povo fala demais, filha. Sempre falou. Não deixa ninguém espalhar que você trouxe desgraça para essa casa. Eu queria gritar que eu nunca trouxe desgraça para ninguém, mas só abaixei a cabeça e respondi: Tá bom, mãe. Porque, no fundo, eu sabia que nem ela mesma acreditava nisso. Quando eu era pequena, eu sonhava. Sonhava em ser normal. Sonhava que um dia acordaria e minhas manchas teriam desaparecido. Sonhava que minha mãe me abraçaria, que meu pai olharia para mim com orgulho, que minha irmã seguraria minha mão e diria que eu era bonita. Mas, depois de anos de desprezo e isolamento, eu parei de sonhar. Aceitei meu destino. Aceitei que nunca seria amada. Aceitei que nunca faria parte de nada. Até que alguém entrou na minha vida e mudou tudo. E pela primeira vez, eu comecei a acreditar que talvez eu merecesse mais do que a solidão. A vida me ensinou a andar com a cabeça baixa, a não esperar nada de ninguém. Eu já estava acostumada com os olhares de desprezo, com as vozes cochichando quando eu passava, com a sensação de ser um peso dentro da minha própria casa. Eu achava que esse seria o meu destino até o fim da vida. Mas então, ele apareceu. E, pela primeira vez, alguém me olhou sem medo. Foi em 1970 que a rotina do vilarejo mudou. Num dia comum, chegou um homem de fora, alguém que ninguém conhecia. E em um lugar pequeno, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, um forasteiro sempre virava notícia. Ele se chamava Seu Amaro. Era um senhor de pele queimada do sol, mãos calejadas pelo tempo, roupas surradas, mas olhos vivos, como se enxergassem algo além do que os outros viam. Ninguém sabia ao certo de onde ele veio. Diziam que era um viajante, um homem que passou anos trabalhando de fazenda em fazenda, aprendendo um pouco de tudo. E agora, aos 62 anos, decidiu se estabelecer. Alugou uma casinha simples perto da pracinha onde as pessoas se reuniam à noite. E, para o desespero do vilarejo, ele não parecia ter medo de mim. Eu lembro exatamente do dia em que ele me viu pela primeira vez. Eu estava sentada no chão de terra do quintal, rabiscando o chão com um graveto. Minha mãe estava estendendo roupa no varal quando ele passou em frente à nossa casa. Ele parou, olhou diretamente para mim e, diferente de todo mundo, não desviou o olhar. "Essa é sua filha?" perguntou. Minha mãe hesitou, como sempre. "É." Ele ficou me olhando por um tempo. Depois, sorriu de leve e disse: "Tem olhos fortes." Minha mãe nada respondeu. Mas eu, pela primeira vez na vida,
Me senti vista. Na semana seguinte, enquanto eu voltava da escola, passei na frente da casa dele. Ele estava sentado num banquinho, afiando uma faca de cozinha. Quando me viu, fez algo que ninguém nunca tinha feito antes. Me chamou. Ei, menina! Eu parei. Olhei ao redor, achando que ele estava falando com outra pessoa. Chega mais perto! Eu me aproximei devagar, desconfiada. Qual seu nome? Lourdes, respondi baixinho. Bonito nome. Fiquei ali parada, sem saber o que dizer. Ninguém nunca tinha elogiado nada em mim. Ele me olhou de cima a baixo, sem pressa, sem medo. Você gosta de aprender? Assenti com a cabeça. Então vem cá. E foi assim que, pela primeira vez, alguém me tratou como gente. Seu Amaro começou a me chamar para ajudar em pequenas tarefas. No começo eu ficava desconfiada. Esperava que, a qualquer momento, ele também me rejeitasse como todo mundo fazia. Mas ele nunca fazia. Vem cá, vou te ensinar a afiar faca. Olha, é assim que se planta hortelã. Se você misturar isso com aquilo, faz um remédio bom para dor de barriga. Cada dia ele me ensinava algo novo. E quanto mais eu aprendia, mais eu percebia que eu era mais do que as pessoas diziam que eu era. Certa vez, depois de semanas me ensinando coisas, ele olhou para mim e disse: Sabia que eu já fui como você? Eu ri. Como eu? Como ele poderia ser como eu? Ele sorriu. Quando eu era menino, ninguém gostava de mim também. Diziam que eu tinha o olhar de cobra. Eu franzi a testa. Como assim? Eu nasci com um olho diferente do outro. Um mais claro que o outro. No meu vilarejo diziam que era feitiço. Criança corria de mim. Velho fazia o sinal da cruz. Eu prendia a respiração. Ele entendia. Ele sabia o que era ser rejeitado. E ali, naquele instante, senti algo que nunca tinha sentido antes. Pertencimento. Uma tarde, enquanto me ensinava a consertar uma cadeira quebrada, ele parou, me olhou sério e disse: Lourdes, você sabe qual é o problema do mundo? O quê? As pessoas gostam de ter medo do que não entendem. Eu fiquei quieta. Ele apontou para mim. Você não é o que eles dizem. Você nunca foi. Mas enquanto você continuar acreditando neles, vai viver que nem um bicho acuado. E o que eu faço então? Ele sorriu. Mostre que eles estão errados. Depois desse dia, eu mudei. Continuei sendo a mesma menina de antes. Minhas manchas continuavam ali. A rejeição das pessoas ainda existia. Mas agora, eu sabia algo que elas não sabiam. Eu não era uma maldição. Eu não era um castigo. E pela primeira vez, eu comecei a me olhar de um jeito diferente. E mal sabia eu que, muito em breve, o vilarejo inteiro precisaria de mim. E nesse dia, eu provaria que eu nunca fui um monstro. As palavras de seu Amaro ficaram ecoando na minha cabeça. Enquanto você continuar acreditando neles, vai viver que nem um bicho acuado. Eu já tinha me acostumado a andar de cabeça baixa, a evitar olhares, a não esperar nada de ninguém. Mas ele me fez perceber algo que eu nunca tinha pensado. O que aconteceria se, um dia, eu decidisse não aceitar mais aquilo? E então, pela primeira vez, eu comecei a lutar para provar que eu era mais do que diziam. No vilarejo, todo mundo já sabia quem eu era. As pessoas atravessavam a rua quando eu passava, cochichavam entre si e evitavam qualquer contato. Mas naquele dia, eu decidi que não desviaria mais o olhar. Eu estava voltando da casa de seu Amaro quando vi Dona Marieta, uma das velhas mais fofoqueiras do vilarejo, vindo na minha direção. Ela carregava uma cesta de compras e, assim que me viu, tentou mudar de calçada. Mas eu fui até ela. Parei bem na frente. Olhei nos olhos dela. Ela congelou. Boa tarde, Dona Marieta. Ela piscou surpresa. Nunca esperava que eu falasse com ela. Resmungou,
apertando mais forte a cesta. Tarde! E saiu apressada. Mas eu vi o desconforto nos olhos dela. Vi que, pela primeira vez, ela percebeu que eu não tinha medo dela. E ali, eu soube que tudo começava com pequenos passos. Depois daquele dia, eu comecei a enfrentar os olhares, as palavras, os cochichos. As crianças ainda riam de mim, mas agora eu olhava de volta. Tá rindo do quê? Perguntei um dia quando um menino me chamou de assombração. Ele ficou sem resposta. Não esperava que eu falasse. O que foi? Tá com medo? Os outros riram dele. Pela primeira vez, não de mim. Ele fez cara feia e saiu correndo. E ali entendi algo importante. Eles só tinham poder sobre mim se eu deixasse. A maior reviravolta da minha vida aconteceu num dia de tempestade. O céu escureceu rápido, o vento veio forte, e eu estava perto do riacho onde sempre brincava sozinha. Foi quando ouvi o grito. Corri para ver, e no barranco vi uma menina caída, se segurando num galho para não ser levada pela correnteza. Era Filomena, filha de uma das mulheres que mais falava mal de mim. Ninguém estava por perto, só eu. Por um segundo, hesitei. Mas então corri. Escorreguei na lama, agarrei a mão dela e puxei com toda a força que tinha. Ela tremia de medo, os olhos arregalados. Segura firme! Gritei. Com muito esforço, consegui puxá-la para a margem. Ela caiu no chão, chorando. E quando levantou o rosto, olhou para mim como se visse um anjo. Não um demônio. Um anjo. Levei Filomena de volta para casa. Quando a mãe dela me viu chegando segurando a mão da filha, seu rosto empalideceu. Ela pegou a menina nos braços, abraçando forte. Ela ia morrer, Filomena chorava. Lourdes me salvou. A mãe me olhou, pela primeira vez, sem desprezo. A notícia se espalhou rápido. No dia seguinte, pela primeira vez na vida, as pessoas falavam de mim de um jeito diferente. E eu soube que, mesmo que demorasse, um dia eu faria todo aquele vilarejo engolir o que disseram sobre mim. Porque eu nunca fui um monstro. A vida tem um jeito estranho de dar voltas. Passei anos sendo tratada como um peso, um fardo, um erro da natureza. Me chamavam de filha do diabo, me jogaram pedras, me evitaram como se eu carregasse algo contagioso. Mas naquele dia, no auge do ano de 1972, quando o vilarejo inteiro entrou em pânico, quando o desespero tomou conta das ruas, eles só tinham uma pessoa para recorrer. E essa pessoa era eu. O ano tinha sido seco, muito seco. O riacho que cortava a vila estava baixo, o chão rachado, e as lavouras morriam antes mesmo de dar fruto. A comida começou a ficar escassa. Os mercadinhos da cidade vizinha estavam cobrando mais caro, e as famílias mais pobres do vilarejo não tinham o que comer. Os velhos começaram a dizer que era castigo, que Deus estava punindo o povoado. Alguém fez algo errado, e quando os olhos começaram a procurar um culpado, eles caíram em mim. Essa menina! Ela sempre trouxe coisa ruim. Não é de hoje que essa casa tem desgraça. Desde que nasceu, essa seca nunca foi tão feia. A verdade? Eles precisavam de um bode expiatório. E quem melhor do que a garota que todos já acreditavam ser um sinal do mal? Com os dias passando e a fome aumentando, as pessoas começaram a ficar agressivas. As crianças choravam nas ruas. As mulheres ficavam na porta de casa com os olhos vermelhos, sem saber o que dar de comer para os filhos. O desespero fez com que o vilarejo tomasse uma decisão cruel. Se ela é mesmo a causa disso tudo, então ela tem que ir embora. Ouvi isso dentro da minha própria casa. Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai, que nunca demonstrou um pingo de amor por mim, não discutiu. E eu entendi. Estavam prontos para me jogar para fora. Mas antes que pudessem decidir meu destino, algo aconteceu. Uma doença começou a se espalhar.
As crianças adoeciam primeiro, depois os velhos, depois os adultos. Tosse seca, febre alta, dores no corpo. Algumas crianças desmaiavam de tão fracas. A vila não tinha hospital. O médico mais próximo ficava a mais de 30 quilômetros. E nem todo mundo podia pagar por consulta. As famílias começaram a entrar em pânico. E, ironicamente, foi nesse momento que lembraram de mim. Meu pai estava pronto para me expulsar de casa quando Dona Marieta apareceu na porta, desesperada. Pelo amor de Deus, João! A Filomena tá morrendo! Filomena, a mesma menina que eu tinha salvado do riacho. Minha mãe olhou para mim, depois para Dona Marieta. O que você quer com a gente? Perguntou. Não é com vocês, é com Lourdes. Meus olhos se arregalaram. Ninguém nunca tinha me procurado porque queria minha ajuda. Ela... Dona Marieta hesitou. Ela aprendeu coisa com aquele velho. Coisas de cura. Por favor. E foi nesse momento que minha vida mudou. Filomena estava pálida, suando frio. O corpo quente como brasa. As mulheres da vila já tinham tentado de tudo. Chá de boldo, compressa fria, benzedeira. Nada adiantava. Mas eu sabia o que fazer. Seu Amaro tinha me ensinado sobre ervas, sobre cataplasmas, sobre misturas que ajudavam a baixar febre e aliviar dores. Peguei um pano, embebi numa infusão de erva cidreira e eucalipto, coloquei na testa dela. Fiz um chá de casca de laranja com gengibre. Pinguei algumas gotas de própolis debaixo da língua dela. E esperei. Naquela noite, eu não saí de perto da cama dela. E, quando o dia amanheceu, Filomena abriu os olhos e sorriu. A notícia se espalhou rápido. As crianças que estavam doentes começaram a ser trazidas até mim. E uma por uma, eu ajudei. Fiz chá para a febre, fiz compressa para a dor, fiz unguento para aliviar a respiração. E aos poucos, o medo das pessoas se transformou em respeito. Ela sabe das coisas, diziam. A menina é esperta. Sabe curar. E, pela primeira vez, ninguém me chamou de filha do diabo. Depois daquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu ainda tinha as mesmas manchas no rosto, as mesmas marcas no corpo. Mas agora, eu sabia que não era isso que definia quem eu era. Pela primeira vez, olhei para meu reflexo e não vi um erro. Vi uma menina que sobreviveu. E que, apesar de tudo, ainda estava de pé. E mal sabia eu que, muito em breve, eu faria algo ainda maior. E naquele dia, eu seria lembrada para sempre. A vida tem um jeito curioso de mudar os papéis. Passei toda a infância sendo rejeitada, carregando olhares de medo e desprezo. Mas agora, as mesmas pessoas que me evitavam, que me chamavam de filha do diabo, vinham até mim com respeito. Algumas ainda tinham receio. Outras cochichavam baixinho, tentando entender o que havia mudado. Mas a verdade era simples. Eu não mudei. Foram eles que finalmente abriram os olhos. Depois que ajudei as crianças a se recuperarem, algo aconteceu que nunca imaginei que viveria. As mães começaram a me procurar. Obrigada, Lourdes. Que Deus te abençoe, menina. Você salvou minha filha. Eu olhava para elas, sem saber como reagir. Passei anos ouvindo insultos. E agora, pela primeira vez, as vozes eram gentis. Mas o que mais me surpreendeu foi o que aconteceu dentro da minha própria casa. Meu pai, aquele homem de poucas palavras, aquele que sempre fingiu que eu não existia, um dia parou na porta do galpão e me chamou. Lourdes. Eu congelei. Ele nunca me chamava pelo nome. Levantei, hesitante. Sim, pai. Ele passou a mão na nuca, desconfortável. Depois, respirou fundo. Vem comer com a gente. Fiquei em silêncio, tentando entender se tinha ouvido certo. Comer na mesa? Ele assentiu. Minha mãe apareceu atrás dele com um olhar estranho. Não era exatamente felicidade.
era algo mais próximo de alívio. Naquela noite, pela primeira vez, eu me sentei à mesa com minha família. E mesmo que ninguém falasse muito, só o fato de estar ali já era uma vitória. Algumas semanas depois, enquanto eu voltava da casa de seu Amaro, encontrei Dona Marieta na rua. A mesma mulher que cochichava sobre mim na feira. A mesma que dizia que eu era uma maldição. Ela parou na minha frente, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela segurou minhas mãos. Lourdes, A voz dela falhou. Eu fui injusta com você. Eu pisquei sem entender. Você salvou minha filha. Meu peito apertou. Ela engoliu seco. Me perdoa? Fiquei olhando para ela, sentindo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Raiva pelo que ela me fez passar. Tristeza pelo tempo perdido. Alívio por finalmente ser vista. E então, algo dentro de mim se acalmou. Porque, pela primeira vez, eu não precisava mais provar nada. Eles finalmente tinham enxergado a verdade. O tempo passou. A vida seguiu. O vilarejo nunca esqueceu o que aconteceu. Nunca esqueceram a menina que um dia rejeitaram, mas que no fim foi quem os ajudou. E um dia, sentada na varanda de casa, olhei para minhas mãos e vi as marcas do tempo. Ainda havia as manchas da minha pele, as mesmas que carreguei desde o nascimento. Mas agora, elas não eram mais um peso. E, pela primeira vez na vida, eu entendi algo muito simples. Eu nunca precisei que eles me aceitassem. Eu sempre fui suficiente. Os anos passaram. Muitas daquelas pessoas já se foram. O vilarejo cresceu, mudou, novas gerações chegaram. Mas até hoje, quando perguntam sobre mim, há sempre alguém que diz: "Ah, a Lourdes, aquela menina que salvou a vila?" E eles contam a história. Não da menina que foi rejeitada, mas da menina que provou que nunca foi um monstro. E que, no final, venceu o preconceito sem nunca ter mudado quem era. A vida pode ser cruel. O mundo pode te rejeitar, te pisar, tentar apagar quem você é. Mas no fim, quem você escolhe ser é o que realmente importa. E hoje, olhando para trás, eu sei que nunca precisei do perdão deles. Eles é que precisaram do meu. Se você se emocionou com minha história de vida, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso nos ajuda muito. Até mais, queridas e queridos.